Capítulo 36. Faça você mesmo o seu exorcismo. Você já começou a criá-lo antes mesmo que eu a colocasse para dormir, relata a carniceira. Você começou a criar o alicerce instintivamente. Mas como fiz isso? Como vou construir essa muralha mística? E por que você diz que já comecei? Pergunto muito confusa. Percebi que você começou no instante que passou a ouvir a voz de Hudson, porque ele não falava com você quando estava livre para controlar seu corpo. Foi somente depois que você começou a restringir a liberdade de Hudson que ele resolveu se pronunciar. Não é verdade. Hudson joga as mãos para o ar. Estou tentando atrair a sua atenção desde o começo. Você simplesmente não conseguia me escutar, até que essa velha, que mais parece o mestre Yoda, a ensinou a fazer com que uma ilusão parecesse real. Espere um pouco, fitou a carniceira horrorizada. Quer dizer que ainda vou conseguir ouvi-lo mesmo depois de ele estar isolado? Meu estômago se revira só de pensar na possibilidade. Achei que estava fazendo tudo isso para me livrar dele. O mais importante é ter certeza de que ele não consiga dominar você outra vez. A muralha vai impedir que isso aconteça, pelo menos por um tempo. Mas agora que ele sabe o que tem que fazer para atrair sua atenção, ela faz um sinal negativo com a cabeça. Acho que não vamos conseguir fazer nada em relação a isso. Jackson fecha os punhos ao ouvir aquilo, mas não se manifesta. Suspiro. Bem, este dia acabou de ficar bem pior, não é mesmo? Hudson faz que não com a cabeça. Acha mesmo que isso é melhor para mim? Pelo menos você não conseguiu me ouvir nesses últimos 2 dias. Ouvi cada pensamento que passou pela sua cabeça, e preciso lhe dizer uma coisa. Não foram tão bons assim. Especialmente as horas que você passa pensando no meu irmãozinho, o seu namorado dos sonhos, cutuca ele. Não é divertido, nem um pouco. Então faça um favor a nós dois e saia daqui. Eu me viro e grito para ele, sem me importar se Jackson e a carniceira conseguem me ouvir. Estou bem constrangida com a ideia de que Hudson sabe de todos os meus pensamentos, particularmente aqueles que envolvem Jackson. E que diabos você acha que estou tentando fazer? Responde ele. Acha mesmo que decidi arranjar briga com o lobisomem alfa só porque não tinha nada melhor para fazer? Há maneiras melhores de me divertir, mesmo quando estou trancado aqui com você. Hudson continua tagarelando sobre o tormento que é ficar aprisionado dentro de mim, como se eu já não soubesse disso. Mas paro de escutar enquanto tento repassar tudo o que ele acabou de falar para mim sobre a luta com Collie. Nada disso faz sentido, a menos que... Jackson? Quais são as 5 coisas que o feitiço diz que precisamos encontrar para tirar Hudson do meu corpo? 4, corrige Hudson. Vocês precisam de 4 coisas. 1, 2, 3, 4. Até mesmo uma criança no jardim de infância consegue contar até 4. Ui, acho que alguém ficou nervosinho. Rebato por cima do ombro sem deixar de olhar para Jackson. Melhor do que ser ignorante, mas parece que você nem se incomoda com isso. Isso atrai a minha atenção e me viro para Hudson e sorrio. Talvez eu possa fechar sua boca de uma vez por todas, depois que criar a tal muralha. Tenho certeza de que em algum lugar existe um feitiço para essa finalidade. Faço questão de dizer tudo isso com uma voz doce como açúcar. Ah, sim, porque sou o único nervosinho por aqui. Ele revira os olhos. O olhar de Jackson aponta para mim e depois para o lugar para o qual relanceio por alguns segundos antes de concentrar sua atenção em mim outra vez. A primeira coisa de que precisamos é a pedra de sangue de um vampiro, explica ele. É uma pedra que se forma quando gotas de sangue de um vampiro são colocadas sob uma pressão extrema. Mais ou menos do mesmo jeito que um diamante se forma. Uau! Se isso não dá um significado ainda pior para a expressão diamante de sangue, não sei mais o que pode dar. Então, há muitas dessas pedras por aí? É aí que está o problema. Não existem muitas. O processo para criar uma é bem complicado e por isso poucos vampiros as têm. Bem, a minha família tem várias, incluindo as que estão nas coroas do rei e da rainha, mas são muito bem guardadas e é por isso que estou pensando em como vou colocar as mãos em uma para... Eu já lhe disse que vou encontrar uma maneira de fazer com que recebam uma delas. Interrompe a carniceira. Somos vampiros, pelo amor de Deus. Conseguir uma pedra de sangue é o menor dos seus problemas. E qual seria o pior dos nossos problemas, então? Indago porque prefiro ouvir as má notícias antes.
e estou cansada de ouvir apenas trechos. Pelo menos uma vez gostaria de saber de uma história por completo. O osso de dragão. Respondem Hudson e Jackson ao mesmo tempo. Osso de dragão? Repito com a mente confusa. Assim, um osso de verdade de um dragão vivo? Na verdade, é o osso de um dragão morto. Continua Hudson sem mudar de expressão. Considerando que a maioria dos dragões vivos está usando seus ossos e ninguém gosta de um dragão rabugento. E onde vamos encontrar o osso de um dragão morto? Jackson me encara com um olhar estranho quando eu enfatizo a palavra morto, mas responde: no cemitério dos dragões. Exatamente ao mesmo tempo em que Hudson responde de novo. Cemitério dos dragões? Repito. Parece meio assustador. Você nem imagina, diz Hudson. Ainda estou tentando entender como vamos navegar pelo cemitério. Vai ser um desastre. Acho que ainda nem quero saber. Um problema de cada... Fico paralisada quando um pensamento me ocorre. Ei, espere um pouco. Você sabe do que precisamos para fazer o feitiço. Você não deixa passar nada, hein? Reclama Hudson com uma expressão irônica e com os olhos arregalados. Parece que temos uma Sherlock Holmes aqui. Sabe de uma coisa? Você não precisa ser tão irritante o tempo todo. Eu o repreendo. E eu pensava que você gostava de caras irritantes. Você está namorando Jax e Wax, afinal de contas? Seu irmão não é irritante. Retruco um pouco ofendida por Jackson. Falou a garota que o conhece há menos de 2 semanas. Finjo não ouvir aquilo. E não porque um pedaço de mim acha que ele pode estar certo, mas porque não tenho tempo para isso agora. Temos tarefas de que precisam ser executadas e elas não têm nada a ver com o meu relacionamento com Jackson. Então, precisamos de um osso de um dragão morto e de uma pedra de sangue dos vampiros, listo para Jackson. Já temos um objeto que pertencia ao lobisomem alfa e a Atami de um poderoso feiticeiro, cortesia de Hudson. Embora, para dizer a verdade, não sei por que precisamos disso. O artefato do feitiço não deveria ser uma pedra? Os olhos de Jackson se arregalam quando ele percebe o que estou dizendo. Você acha que era isso que Hudson estava fazendo quando ele... Jackson deixa a frase no ar, como se o simples ato de dizer aquilo fosse demais para ele. Quando ele dominou meu corpo? Parece que sim. Mas o feitiço pede somente um dente, reflete Jackson. Por que todo aquele sangue? Já falei que Collie não tem um humor muito bom, respondeu Hudson. E ao que parece, ele não gosta nem um pouco de você, Gracie. Hudson alega que Collie surtou e que todo aquele sangue foi um acidente. Permaneço em silêncio por um tempo, sem saber ao certo se a minha própria frase vai soar como se eu o defendesse. Collie e eu não somos muito amigos desde que cheguei a Katmir. Jackson confirma com aceno de cabeça. Não seja tão modesta, mas Hudson precisava ter praticamente matado Collie? Detalhes, detalhes, responde Hudson dando de ombros, sem se esforçar para esconder o brilho de satisfação em seus olhos, algo que me faz lembrar muito da expressão que o próprio Jackson exibiu nos olhos quando bebeu quase todo o sangue de Collie. Fico me perguntando o que Hudson faria, o que qualquer um dos dois faria, se eu dissesse que eles têm muito mais em comum do que imaginam. Provavelmente gritariam com a mensageira, mas quem tem tempo para isso? Especialmente agora que Jackson está tão tenso que pode começar a fazer o chão tremer a qualquer momento. Assim, eu me contento em dizer, você é terrível, sabia? Em seguida, volto a olhar para Jackson. Quer dizer então que a Atami pode ajudar? Acho que não, responde Jackson com um olhar contemplativo. O quarto artefato é um talismã de uma das 7 principais congregações. Não sei por que ele roubou a Atami. Porque há um talismã no centro da empunhadura da Atami. Uma pedra da lua, responde Hudson num tom que indica claramente que considera Jackson uma criança. Não precisa me agradecer. E você vai dizer onde a escondeu agora mesmo. Eu nem me preocupo em falar em tom de pergunta. É claro, Gracie. Ele me encara com o sorriso mais desprezível do mundo. Como posso resistir quando você pergunta desse jeito tão gentil? Repito o que ele disse sobre o talismã para Jackson e finjo que não percebo o jeito que os olhos dele se estreitam quando percebe que estou tendo uma conversa intensa com Hudson, ao mesmo tempo que falo com ele. O quinto artefato está perto do Polo Norte. Continua Jackson com a boca retorcida, de um jeito irônico, quando transmite a informação.
provocando intencionalmente Hudson com a ideia de que vamos torná-lo humano, sem que ele tenha o direito de dar sua opinião a respeito. No Polo Norte? E o que há ali, além da fábrica do Papai Noel? Jackson e a carniceira erguem as sobrancelhas quando digo isso, e eu abro um sorriso meio constrangido. Acho que não é a melhor hora para fazer piadas, não é? Eu achei engraçado, interrompe Hudson. Além do mais, aposto que você ficaria linda com uma daquelas fantasias de duende, com guizos nas pontas dos sapatos. O que você disse? Pergunto sem saber se ele está tirando sarro por eu ser baixinha ou se está insinuando alguma coisa safada e pouco apropriada. Qualquer que seja o caso, não estou gostando nem um pouco disso. Desta vez, Hudson fica misteriosamente em silêncio. Que cuzão. A fera é imortal, revela a carniceira. Finalmente, e alguma coisa no jeito que ela fala faz com que eu a observe com mais atenção. Algo que faz com que os pelos da minha nuca se erissem e o restante do meu corpo tente descobrir o que há de tão esquisito na voz adotada por ela. Mas seu rosto está impassível, seus olhos são poços verdes e plácidos. Por isso, é provável que eu tenha imaginado aquilo. E me concentro nas palavras e não no modo como foram proferidas. Imortal? Repito. Não parece muito bom. Você não faz ideia, concorda a carniceira. Mas é a única maneira de quebrar os tratados e tirar para sempre os poderes de Hudson. Fico esperando que Hudson proteste em relação a alguma ideia. Talvez ele faça alguma observação irônica sobre não haver motivo para arriscarmos nossas vidas por causa dele e comente que está bem satisfeito em poder manter os seus poderes. Mas ele não diz nada, simplesmente encara a carniceira com seu olhar atento e intenso. Quando volto a observar Jackson, percebo que ele e a carniceira me encaram com bastante expectativa. Desculpem, eu deixei passar alguma coisa? Eleva as sobrancelhas ao terminar a pergunta. Perguntei se você ia querer tentar criar a muralha, diz Jackson. Nem espero até que Hudson tenha a oportunidade de reagir. Meu Deus, sim. Porque é um pensamento que começa a tomar forma na minha cabeça e um temor que começa a crescer no meu estômago. Se Hudson já sabia como sair e estava tomando o controle do meu corpo para fazer isso acontecer, o que ele planejava fazer quando saísse? Matar a todos? Eu disse que você era bem maldosa, não disse, Grace? É só depois que Hudson volta para as sombras e desaparece que percebo que ele não respondeu à minha pergunta.